Família de Cristo, graça e paz, uma ótima noite a todos. Eu quero deixar um versículo de um texto que é muito conhecido, de uma narrativa, uma história que particularmente gosto muito, que está em Juízes capítulo 11, que diz: Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Queridos e amados irmãos, não vou estar lendo toda a história, vocês podem estar lendo na sua casa. Juízes capítulo 11, a Bíblia diz que Gileade era um homem muito conhecido nas regiões, nas terras onde ele morava, habitava, porque era um homem de guerra, um homem que tinha conquistado diversos territórios. E a Bíblia diz que esse homem, por ser um homem conhecido, teve um caso com uma prostituta. E o caso que ele teve com a prostituta, um relacionamento, nasceu um garotinho chamado Jefité, o gileadita. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que Jefité, ele foi fruto de uma relação sexual que ele não pediu para nascer. Ele foi fruto de uma relação sexual que ele não queria estar aqui, naquela época. Por quê? Ele foi fruto de uma relação sexual de uma prostituta, de um adultério, de uma prostituição. Mas seu pai, que era uma referência naquela região, por mais que tenha cometido um deslize, ele foi um homem suficiente para assumir o seu filho. A Bíblia não conta uma história da prostituta. A prostituta sai da história. A Bíblia nos diz que Jefité, ele foi acolhido pelo seu pai, Gileade, e foi levado para dentro de sua casa. Só que Gileade, ele tinha uma família. Ele tinha sua esposa e seus filhos. E a Bíblia nos diz que Jefité, juntamente com seus irmãos, cresciam junto. E um certo dia Gileade, ele veio a falecer. E os seus filhos, irmãos de Jefité, viraram para ele e falaram: Jefité, você não é filho do nosso pai, você é filho de uma prostituta. E você não tem por que morar conosco. Queridos, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção: Jefité não pediu para nascer, como disse. E nesse exato momento que ele morava dentro da casa do seu pai, ele tinha todo o direito, porque ele era o primogênito. Ele deixou de exercer o cargo de primogenitura por causa da inveja de seus irmãos. E a Bíblia fala que Jefité, ele saiu de casa, ele foi expulso de sua casa. E ele foi para uma terra distante, chamada terra de Tobi. E nessa terra foi a terra do esquecimento. E com o passar do tempo, a Bíblia nos diz que os irmãos de Jefité, juntamente com toda aquela região de Gileade, teve um grande problema, porque os moabitas, homens cruéis, perversos, eles invadiram aquela cidade e ninguém conseguia resolver o problema. As guerras não conseguiam cessar e aqueles homens estavam perdendo para os moabitas. Só que lá em Tobi, a história nos diz que quando Jefité chegou lá, desamparado, porque não pediu para nascer, expulso de sua casa, perdeu a primogenitura, a Bíblia nos diz que os homens que se encontravam com Jefité o seguiram. A terceira coisa que eu queria dizer para você, querido e amado irmão, que dependente de onde quer que você esteja, se você estiver ruim nesse exato momento que você estiver passando nessa calamidade que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, no globo terrestre, independente de onde você estiver, não perca a essência do Espírito Santo. Os homens, a Bíblia nos diz que os homens seguiram Jefité. Jefité tinha todos os motivos para não fazer com que aqueles homens seguissem ele. Sim, ele seguia aqueles homens, mas a Bíblia diz que eles seguiram a Jefité. Então, a primeira lição que eu queria tirar lá na terra de Tobi para você, que Jefité, ele deixou de ser um homem expulso do seu lar para se tornar um líder. Porque, meu querido, quem nasce para ser líder já é líder desde a infância. Independente se as pessoas querem roubar o que você tem, se Deus já planejou para a sua vida, já vai ser seu, independente de onde você quer que esteja, em terras conhecidas ou distantes. Só que, voltando para a terra de Gileade, os irmãos estavam guerreando contra os moabitas e eles não conseguiam resolver a situação. Até que alguém lembrou, os anciãos, que eram as pessoas, os sábios da época, lembraram que lá em Tobi tinha um homem chamado Jefité. E o que mais me chama a atenção é que os anciões eram irmãos de Jefité, que tiveram que ir junto para escolher chamar Jefité. E Jefité estava muito bem, porque ele levou fama a ponto que chegou em outras terras a fama dele. Porque quando você precisa
de ser reconhecido, não precisa buscar uma estrela e colocar na testa. Deus fará você ser reconhecido dependendo de onde quer que você esteja. E a Bíblia fala que quando os anciãos chegaram lá, os seus irmãos também chegaram junto, precisaram implorar para que Jefité voltasse à sua terra natal para guerrear contra os moabitas. E Jefité nos deixa uma lição, porque ele tinha amigos, ele construiu uma nova vida ali. O que era passado ficou, mas nesse exato momento ele fala só: eu irei, mas comigo irão meus amigos. Então, neste momento independente, existe um momento em nossa vida agora que as coisas estão ficando distantes, nossos amigos estão ficando distantes. Então ore por ele, independente se você não pode dar a mão para ele, abraçar, mas interceda por ele. Não esqueça dos seus amigos. E a Bíblia diz que ele retornou às terras para guerrear contra os moabitas e levou todos os seus amigos que ele fizera na terra de Tobi. Queridos e amados irmãos, eu quero encerrar minha palavra contigo aqui esta noite e deixar com você o seguinte: Jefité foi a referência, ele foi o juiz da época. Deus o honrou, porque sim, independente de onde você quer que esteja, eles podem até tentar roubar o que você de repente está conquistando agora, ou o que conquistou, mas na hora certa Deus trará para você e colocará você por cabeça e não por cauda. Que Deus possa te abençoar e que nesse exato momento não se preocupe com o que está acontecendo, somente ore, fica tranquilo, vai passar. Deus está fazendo com que nós ficamos cada vez mais crentes, buscamos mais, perdemos a vergonha, a timidez para propagar a palavra dele. Por isso ele chamou nós. Curve sua cabeça, feche seus olhos e agora ore a Deus comigo. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta pessoa, onde esse vídeo for chegar. Pai, em minha simples palavra, eu quero que o Senhor fortaleça o pai de família que está ouvindo. Deus, fortaleça a mãe, o filho, aquele que talvez está desamparado. Deus, Tu és um Deus que desde o passado nunca desamparou os seus. Tu és um Deus, ó Pai, que nunca deixou os seus. E na hora certa o Senhor abençoa e protege. Sabemos que Tu és um Deus, ó Pai, que às vezes fica no silêncio, porque sabemos que é no silêncio, no oculto, que o Senhor aparece e nos dá a resposta certa. Pai, aquele que está preocupado com o dia de amanhã, com a conta que tem que pagar, com o boleto que tem que pagar, com a situação, de repente até com o pão de cada dia que falta. Deus, tenha misericórdia, que o Senhor possa suprir a necessidade. Meu Pai, sabemos que nós não vivemos somente de matéria humana, mas temos a viver do Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo agora possa no lar, possa ao encontro dessa pessoa e possa ser, Deus, ó Pai, o Consolador, porque de fato Ele é o Consolador. Abençoe cada vida, em nome do Filho amado Jesus. Seja abençoado, você e sua família. Amém.